Olá, seres iluminados, eu sou Ná Carvalho do canal Sabedoria do Eu Sou. Tudo bem com vocês? Já faz um tempo que eu quero gravar esse vídeo, mas eu estava procurando a melhor oportunidade para fazê-lo. E agora estamos visitando uma cidade do interior da Irlanda chamada Cork. E especificamente hoje estamos passeando em um lugar chamado Fota, e que é como se fosse um zoológico aqui no interior. E eu aproveitei para gravar esse vídeo, conversar com vocês um pouquinho sobre um livro que eu li há um tempo atrás, chamado Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. E eu acho que vocês vão gostar muito desse livro. Ele traz muitas informações importantes e reflexões interessantes que você pode usar para a sua vida. Eu vou trazer reflexões, sobre cada um dos compromissos e minhas próprias percepções a respeito disso também. Não vou dar spoiler do livro, é um livro bastante interessante. Eu recomendo a vocês que leiam. O primeiro compromisso, ele pede para que sejamos impecáveis com a palavra. E eu achei muito oportuna essa reflexão, porque há umas semanas atrás eu fiz um experimento com arroz cozido e eu coloquei em 2 potes de vidro diferentes, e um desses potes eu disse eu te amo com toda a minha emoção, e ao outro pote eu disse eu te odeio, Deixei lá por 2 semanas. Para minha surpresa, o pote de arroz ao qual eu disse eu te amo, ele estava quase que perfeito, ao passo que o que eu disse eu te odeio estava completamente mofado. Então, nossas palavras são como magia. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente fala para outras pessoas e principalmente o que a gente diz para a gente mesmo, ou seja internamente ou mesmo externamente. A gente deve sempre buscar dizer as coisas, as pessoas, de uma forma muito positiva, levantar, inspirar positivamente as pessoas, porque principalmente para aquelas pessoas as quais nós temos algum nível de importância, essas palavras têm um peso e a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Nossas palavras são magia, e essa magia ela pode afetar positivamente ou negativamente a vida de alguém. Isso tudo depende da maneira como a gente interpreta isso. Quando Jesus falou sobre pagar o mal com o bem, é porque ele estava muito consciente sobre as leis universais, de que aquilo que a gente planta para o outro a gente recebe. Nós todos estamos conectados ao todo através desse entrelaçamento energético. Cada pessoa e cada ser existente aqui é uma manifestação do todo, e que você possa sempre lembrar disso. Ser gentil com você, principalmente, e com o seu semelhante. Então, esse primeiro compromisso, eu penso que seja muito importante nesse sentido. E aquilo que a gente diz internamente, ele tem um peso ainda maior do que aquele que a gente só diz da boca para fora. Porque aquilo que você diz internamente, sente, com toda a sua emoção, esse pensamento ele tem o poder de afetar, de impactar na sua vida e na construção da sua realidade de vida e sua história. O segundo compromisso, ele diz que a gente não deve levar nada para o lado pessoal. Às vezes parece até um pouco difícil. Então, quando alguém fala alguma coisa positiva ao nosso respeito, isso é muito fácil de aceitar. Mas quando alguém fala alguma coisa que desagrada a gente, nossa, aquilo pode impactar a nossa vida de uma forma tão inesperada que aquilo ali fica remoendo, dentro de nós, na nossa cabeça, nos nossos pensamentos. Então,
Como uma coisa positiva, ela transforma o nosso dia, uma coisa negativa, só uma palavra, uma frase, ela tem o poder, muitas vezes, de afetar todo o nosso percurso daquele dia. E é como um efeito dominó, uma cadeia. Uma coisa vai puxando outra coisa e vai levando a outra coisa. Então, quando você vê no final, você permaneceu tão focada naquele pensamento sobre algo que alguém disse ou que tenha feito para você, que te causou um impacto negativo. Então, só releva, sabe? Se não agrega, não ressoa com você, só deixa aí, libera. Não guarda mágoa nem rancor, porque não vale a pena. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para viver experiências e adquirir sabedoria, mas não precisa ficar focado nas coisas que machucam a gente ou que, de alguma forma, afetam de uma maneira negativa. O terceiro compromisso, ele fala que a gente não deve tirar conclusões. Quando ele diz não tire conclusões, porque muitas vezes a gente ouve uma história de alguém e a gente toma aquele lado, aquela informação parcial e toma o partido daquela situação, se envolve e se aborrece e guarda para si coisas que não necessariamente poderiam ou deveriam ser assim. Toda a história tem dois lados e quando você vai investigar bem a história, a outra pessoa pode ter uma outra versão completamente diferente dos fatos, porque cada pessoa é única e cada um vai ter uma perspectiva diferente da mesma situação, ou duas pessoas observando uma mesma cena, elas vão ter percepções diferentes sobre aquela situação. Então, por isso, não tome partido apenas de um lado, ouça os dois lados da história. E uma outra situação é quando diz respeito a nós mesmos. De repente, você marcou de encontrar com um amigo ou com um namorado, está esperando o esposo para um jantar ou a esposa, e aí aquela pessoa não chega no horário marcado. E a gente começa a fantasiar e criar muitas coisas na nossa cabeça a respeito do que pode ter acontecido, né? Quando uma situação assim acontece, né, como essa que eu citei, acabei de citar para vocês, a gente começa a delirar, a criar várias cenas sobre coisas que poderiam estar acontecendo. Aquela pessoa ter sofrido um acidente, ou ter ido parado no hospital, ou ter passado mal, ou estar com um amante ou uma amante. Então, nossa mente cria todo um cenário e aí move a gente emocionalmente a acreditar naquilo, como se fosse uma verdade. E, na verdade, não é bem assim. Quando aquela pessoa chega, você está tão envolvido no diálogo mental que você já vai logo acusando aquela pessoa, tirando suas conclusões precipitadas a respeito do que pode ter acontecido. E não dá a chance daquela pessoa simplesmente dizer o que de fato aconteceu. Então, por isso que diz, não tirar conclusões nesse sentido. Ouvir o que a pessoa tem a dizer e a partir daí você pode escolher, né, a atitude que você vai tomar. Confiar que o que aquela pessoa vai te trazer é uma informação de confiabilidade e seguir em frente. E o último compromisso que o Dom Miguel Ruiz traz é: faça o melhor possível. Isso porque muitas vezes eu gravei um vídeo até falando sobre a culpa, sobre essa situação que faz a gente sempre acreditar se a gente pudesse voltar no tempo, nós faríamos as coisas de uma forma diferente e teríamos outros resultados. Mas a verdade é que remoer a culpa, isso não traz nada de positivo para ninguém, porque ficar só ali remoendo aquele sentimento só vai fazer você se sentir para baixo, se sentir mal. E te tira do presente, porque é como se você estivesse vivendo duas vezes aquela mesma situação que já foi, que já aconteceu, já passou. E que te trouxe essa lição de que agora você vai agir de uma maneira diferente e escolher novos caminhos.
Então, quando a mente vier te acusar e dizer para você que você deveria ter feito assim ou ter feito assado, você simplesmente reconhece que você fez o melhor possível. E é aí que está a mágica da vida e a mágica das coisas. Sempre lembrar que, mesmo caindo, você pode levantar e recomeçar. Todos os dias você tem do universo de presente a oportunidade de fazer diferente. Abençoada seja a rotina, porque a rotina nos convida a refletir sobre o nosso dia a dia, sobre a vida e como nós podemos sempre trazer ou fazer escolhas melhores a cada momento. Então, leiam um livro, se vocês acharem que é interessante. É um livro que traz informações da filosofia tolteca. O Dom Miguel Ruiz, ele é médico, mas ele foi inspirado a começar a escrever e falar sobre, de compartilhar com a gente essas informações, essas histórias da cultura dele, da ancestralidade. E abençoadas sejam essas informações, porque estão aí, né? Trazendo reflexões positivas para a vida de muitas pessoas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrem-se sempre, eu, você, nós somos incríveis. Namastê, direto aqui do Parque Fota, em Cork.